Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje a nossa quarta lição da nossa revista de adulto, da nossa EBD, editora Betel. Nós estamos estudando nesse trimestre a família, um projeto de Deus. Nossa quarta lição, o título é Vida Conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. A nossa lição anterior, a nossa terceira lição, também trouxe uma abordagem também sobre a família, pois o título foi a Bíblia Sagrada como o manual da família. E hoje vamos fazer esta correlação entre igreja e família. Família e igreja. Sem família não vai existir igreja. Ok? O nosso textuário está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo está tratando sobre família, principalmente a partir do versículo 22, onde ele vem tratar sobre os deveres domésticos, esposa para com o marido, marido para com a esposa e assim sucessivamente. Textuário, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nossa verdade aplicada. A igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Os objetivos desta nossa quarta lição, os pontos que estaremos destacando nesta nossa lição, apresentar a simbologia da vida conjugal, falar sobre a criação das duas instituições, família e igreja, e mostrar como levar a família a adorar a Deus. A família é onde tudo começou. Está lá no Gênesis, Deus formando o homem, vendo que o homem se sentia só, haja vista que os animais tinham seu companheiro, macho e fêmea. Deus vê que o homem se sentia só, cria uma companheira para o homem. E vai dizer, não é bom, né, que o homem esteja só. Aí Deus cria uma companheira, uma mulher, para Adão. Aí no Gênesis capítulo 2, ele vai dizer, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, serão os dois uma só carne. Então, a família, ela foi criada primeiro. A instituição da igreja está lá no Novo Testamento. Então, a família é onde tudo começa. É preciso nós nos atentarmos ao modelo de relacionamento que encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para o marido, para a mulher, e a parceria que deve ser cultivada entre família e igreja, visando o desenvolvimento, o bom andamento de ambos. A família é uma família estruturada forte, a igreja também se torna uma igreja forte. Nosso texto bíblico de referência dessa nossa quarta lição, está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, e vamos pegar dos versículos 22 ou 24, 25, 26, 27 e 29. Está escrito assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos,
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a palavra, ou com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Paulo diz: ninguém aborrece a sua própria carne, ou seja, cuida, alimenta, sustenta. Assim é Jesus com a sua igreja. Então, a família ela precisa de amor, de cuidado, de proteção, assim como Jesus tem todos esses cuidados, todas essas características Jesus atribui. Jesus lida, Jesus abençoa, Jesus protege, Jesus cuida, Jesus ama a sua igreja. Nosso primeiro tópico da nossa lição, o simbolismo da vida conjugal. Tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil a gente compreender o propósito da família que nasce com o casamento entre o homem e a mulher. Nós estamos falando aqui de família biblicamente falando, modelo criado, estabelecido por Jesus Cristo. O que existe aí fora do que a Bíblia ensina é invenção humana. Nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós seguimos o nosso manual de regra, de fé e de prática, que é a Bíblia Sagrada. A família instituída, criada, estabelecida e abençoada por Deus é homem e mulher, macho e fêmea, ok? Então, tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil para a gente compreender esse propósito de família, ou da família, que nasce com o casamento e se firma na união conjugal, onde precisamos destacar o amor, o respeito, assim como Jesus tem pela sua igreja. E esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve ser o parâmetro para os cônjuges, um com o outro. Ou seja, amar, proteger, cuidar, zelar pelo seu corpo. Haja vista que são ambos um só corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Nosso primeiro tópico, o simbolismo da vida conjugal. Então, o modelo está pronto para ser seguido. O modelo estabelecido, formado e abençoado por Deus. Homem e mulher. O apóstolo Paulo vai apontar o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união entre marido e esposa. Está aqui na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, onde o apóstolo vem tratar dos deveres domésticos. E esse modelo tem por base, obviamente, Cristo, Jesus sendo a cabeça e a igreja sendo o corpo. O ideal de Deus para todo casamento é que tenham uma relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja. Então, este é o modelo. E o próprio Cristo, que é o noivo. O noivo cuida, o esposo cuida, protege, sustenta, alimenta, ama. Então, o modelo ideal, o exemplo que nós temos é o amor de Cristo. O apóstolo Paulo vem nos instruir nesse sentido. Assim como Cristo ama a sua igreja, a ponto de se entregar por ela, o marido ame a sua esposa e a esposa ame
o seu marido. Então, este é o modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges, que amem, que protejam, que cuidem, que zelem um do outro. Logo, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é a cabeça da mulher. Então, toda a sociedade ela precisa de um líder, de um dirigente, de alguém que tome a frente, né? Toda autoridade ela é estabelecida por Deus. Logo, o marido, biblicamente falando, ele é cabeça da mulher, da família. Ele tem o seu papel, a sua responsabilidade, a mulher tem o seu papel no casamento, a sua responsabilidade. Um cuidando do outro. Quando Deus vai dizer lá em Gênesis, serão ambos uma só carne. Então, o homem vai cuidar da esposa como se estivesse cuidando de si. A esposa vai estar cuidando do homem, do esposo, como se estivesse cuidando de si. E aí Deus cuida desta família, né? Assim como Cristo sustenta e alimenta a sua igreja, o marido deve ser o provedor, né? Provisões domésticas, alimento, né? Provisão espiritual, orando, abençoando a sua família, e provisões emocionais. O homem ele precisa ser aquele que protege a sua família, aquele que zela pela sua família, aquele que provê a sua família, aquele que ama, que cuida, que dá a proteção necessária. Então, Deus colocou o homem como líder do lar. Nós vivemos há muito tempo sobre os ataques do movimento feminista, onde atribui à mulher o papel do homem. As mulheres que lutam por esse movimento feminista, não o movimento feminista ideal, que é a mulher lutando pelos seus direitos. Claro, a mulher tem que lutar pelos seus direitos, mas a mulher jamais vai assumir o papel que Deus deu ao homem. Jamais vai assumir o papel que Deus deu ao homem. Daí a gente vê, a gente observa na nossa sociedade como ela está fora do padrão bíblico, do padrão estabelecido por Deus. São inversões de papéis, inversões de valores, e o mundo vive esta loucura. Tudo fora de controle, tudo pode ser alterado a qualquer momento, tudo pode ser relativizado. Então, quando as coisas fogem do padrão que Deus ordenou, que Deus estabeleceu para o bem da humanidade, ocorre essa loucura que está em nossa sociedade. Como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem o dever de entregar, de zelar, de amar, como se estivesse amando a si próprio, a sua esposa, a sua família. O amor e o respeito firmam o casamento, assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia. O marido deve amar a sua mulher e a mulher deve reconhecer e respeitar o marido na sua posição como líder espiritual. E uma observação: não é porque o homem ele é o líder, ele é o provedor, ele é o protetor, que ele tem que ser um homem grosseiro, um homem arrogante, um homem bruto, né? Um homem ignorante. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos nos despertar. Você vai maltratar seu corpo? Não. Então, quando Jesus diz, ambos uma só carne, um só corpo, é isto. Você vai cuidar da sua mulher como se estivesse cuidando de você. A esposa vai cuidar do seu marido como se estivesse cuidando de você. Obviamente que são
pessoas diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, comportamentos diferentes, criados em ambientes, às vezes em culturas diferentes, vivendo juntos dentro de uma casa. Mas quando a gente coloca a palavra de Deus como nosso manual, ela nos ensina, ela nos instrui. Então vai dizer: marido, amai as vossas mulheres como se estivesse cuidando, amando de si próprio, e vice-versa. Então, a gente vai querer o nosso mal? Não. Então, daí é necessário desenvolver o equilíbrio emocional, ter temperamento, pensar, refletir antes de responder, dialogar, conversar, não estar concordando com alguma coisa que o seu esposo, com o seu cônjuge está fazendo, está falando. Chama, conversa, senta, diz: olha, não estou gostando disso, disso, vamos mudar. Tem que ser assim, irmãos. A gente precisa conversar, explicar, dizer o porquê não estamos gostando de determinada situação, de determinada coisa, e aí as coisas vão se alinhando. Mas quando parte para a ignorância, para a arrogância, para a brutalidade, as coisas tendem a fugir do nosso controle. Então, nós estamos falando aqui para casais, para a família cristã, ok? Família cristã. Então, como cristão, nós temos que dar o exemplo, que ser exemplo. Muitas vezes, a nossa ou a família está desestruturada, está um caos por falta de maturidade dos cônjuges, ou de um dos cônjuges, por falta de equilíbrio, por falta de diálogo. Nós estamos falando sobre família. A família, ela é um espelho do relacionamento. Deve ser entre Cristo e a igreja. Nós estamos numa escola bíblica a gente para, a gente pensa, a gente reflete, a gente pergunta, a gente aprende. Né? Então, a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias. A igreja, ela está sujeita a Cristo, a mulher, ela está sujeita ao seu esposo, em amor, respeito, cooperação, consideração, um para com o outro. E assim nós vamos vencendo em nome de Jesus. Como somos membros do corpo de Cristo, assim a mulher também, ela é uma só carne com o marido. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará homem deixará a sua mãe e o seu pai, a casa de sua mãe e seu pai, e será ambos uma só carne, o homem e a sua esposa. Então, a cabeça quer que o corpo esteja bem, certo? Com certeza. Então, ninguém vai odiar, vai desejar mal para o seu próprio corpo. Então, se não desejamos mal para nosso corpo, a gente não vai desejar mal para o corpo do nosso cônjuge, porque é como se estivesse desejando para nós mesmos. E detalhe, a palavra de Deus, ela é viva. Então, quando Deus diz: deixará um homem, a sua mãe, a sua mulher, o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e será ambos uma só carne, a palavra de Deus, ela é viva. Então, cuidado com o que estamos desejando para o nosso cônjuge. Estamos desejando para nós. Estamos desejando para nós. Ok? A sujeição se estabelece no temor do Senhor, não é por força, não é com ignorância, não é com brutalidade, é com cuidado, é com zelo, é com amor, né? É com
amor. Sejamos humildes um com o outro. Sejamos amáveis um com o outro. Sejamos pacientes um com o outro. Ao temperamento. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, que é desenvolvido na vida do cristão. O amor, a bondade, a mansidão, o temperamento, o domínio próprio, entende? Então sejamos humildes, sejamos amáveis, sejamos pacientes, um com os outros, tendo tolerância. Somos falhos, irmãos. Somos pessoas imperfeitas, né? Temos nossas dificuldades, temos nossas limitações. Então, quando aceitamos, respeitamos o limite um do outro, conversamos, as coisas tendem a se ajustar, né? As dificuldades todos temos. Eu posso ter dificuldade numa área, minha esposa pode ter dificuldade na outra. Mas quando conversamos, a gente vai alinhando e Jesus vai derramando a sua bênção sobre nossas vidas. Então tem que ser assim, né? Conversando, orando, respeitando um ao outro. E assim a gente vai caminhando, Jesus vai sendo glorificado em nossa vida. A sujeição só funciona no vínculo da paz que une o esposo, a esposa. Se Cristo manifestou seu sacrifício pela sua igreja, todo sacrifício para nos mantermos unidos no casamento vale a pena. Vale a pena. Se você está vivendo uma situação difícil no seu casamento, repense primeiro as suas atitudes antes de apontar a do seu cônjuge. Faz uma reflexão aí internamente. Será que minhas atitudes estão contribuindo para o ambiente que está? Precisamos refletir, olhar para nós primeiro. Vamos fazer tudo para que nosso casamento seja uma bênção para nós, para nossos filhos, para a nossa igreja, para a comunidade, porque as pessoas se espelham em nós. Qual é o exemplo que estamos dando? Nós vimos na nossa lição passada que o exemplo do casamento, o modelo de casamento cristão não é igual ao mundo. O mundo hoje casa já pensando em se separar. Se a ideia, se seu pensamento é este, reflete, pensa. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Então, cuidado com o que estamos fazendo, né? Casamos, estamos debaixo da bênção de Deus. Então, antes de pensar em se separar, em jogar tudo para o alto, olha para você primeiro. O problema está lá no outro ou em você? Primeiro resolve o teu lado. Já sentou para conversar? Senta para conversar, coloca os pontos no lugar. Conversa, dialoga. Chama Jesus para o centro, para a conversa. E coloca tudo aquilo que precisa ser colocado, mas com moderação, com respeito. Porque quando estamos falando com o nosso cônjuge, é como se fosse o nosso corpo. Então tem que haver o respeito, tem que haver o diálogo, tem que haver a consideração antes de qualquer coisa. E Deus vai abençoar a tua família, em nome de Jesus Cristo. Segundo tópico da nossa lição, a criação das duas instituições, ou seja, da família e da igreja. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família foi criada ainda no Jardim do Éden. Deus formou o homem,
né? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a seguir. E a igreja foi criada por Cristo. Muitos atribuem que a igreja tenha sido criada quando Jesus estava conversando com Pedro, está registrado lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mas muitos teólogos, a maioria dos teólogos também acreditam que a igreja ela foi criada a partir ali do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, registrado lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles cristãos que estavam reunidos ali no cenáculo, quando veio o Espírito Santo batizando os irmãos ali no dia de Pentecostes. Então, na relação entre família e igreja, deve haver uma íntima relação entre família e igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, na relação entre família e igreja, tem que haver essa relação entre a família e a igreja. A igreja é composta de famílias que se reúnem na igreja para adorar a Deus, né? Se reúnem na igreja para adorar o Senhor. A igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam a família, toda a família. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la as portas abertas, abençoando financeiramente, ajudando no trabalho, na mão de obra, literalmente, contribuindo para que ela não perca a sua identidade, ou seja, os valores cristãos, os valores, a palavra de Deus. Então deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar, cuidar, zelar pelas famílias que compõem e formam a igreja. Então o papel preponderante das duas é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Ser exemplo. Nós somos família, nós somos representantes de Cristo. Porque, novamente, existem N tipos de igreja aí. Nós estamos falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma só. É um só. Né? O corpo de Cristo é um só. Então, não é todo o que se diz igreja aí que é corpo de Cristo. Cuidado com isso. O corpo de Cristo é aquele que está alinhado com o que a palavra de Deus ensina. Entende? Então, nós estamos falando aqui para a família estabelecida por Deus, segundo o modelo bíblico que Deus formou. Homem e mulher, macho e fêmea, XX e XY. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la, né? E a igreja vai cuidando da família. O papel preponderante das duas é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Quando uma das duas não cumpre o seu papel, ou provoca escândalos, os prejuízos são incalculáveis, né? Então vamos cuidar da nossa família. É preciso ser igreja como defensora da família. A igreja precisa cuidar, zelar, proteger, instruir, ensinar as famílias a andar no caminho do Senhor. As famílias estando fortes, as igrejas também estarão fortes. Hoje são muitos os desafios que se enfrentam para manter as famílias estruturadas, as famílias, a família tradicional, novamente, a família estabelecida, criada por Deus. Um dos ministérios da igreja mais solicitados hoje em dia é para a preservação da família. Ela tem sido atacada de todos os lados e o cumprimento dos seus significativos propósitos e objetivos dentro do corpo de Cristo.
Nós estamos vivendo aí as inversões de valores, as relativizações, as distorções, esse pós-modernismo, essa pós-verdade, onde tudo que é verdade, era verdade ontem, hoje é relativo, hoje pode ser mudado, e querem incluir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, dentro desse contexto. Mas a Bíblia, ela não muda, ela não está equivocada, ela não se contradiz, ela não erra. Deus não erra. Deus não erra. Os ataques vêm de todos os lados para tentar desconstruir, ressignificar, relativizar os valores bíblicos, os valores cristãos. Então a igreja, ela defende a família porque ela está de posse das leis de Deus, ou seja, as sagradas escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer, procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneja, que conhece a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ensina. A igreja deve sempre procurar homens e mulheres fiéis e idôneos para ensinarem uns aos outros a sã doutrina, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, procura ensinar a sã doutrina. Ensina a sã doutrina. Então, a família como promotora da igreja. A participação da igreja faz parte da base espiritual no lar. E é na família onde tudo começa. A família veio antes da igreja. Então, cuide da sua família. Abençoe, proteja, ore, instrui, ensine a sua família a andar nos caminhos do Senhor, como está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o teu filho, tua filha, na lei do Senhor. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa, e uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas, debilitadas na fé, debilitadas espiritualmente. A relevância da igreja, ela vai começar na família, né? Então, pratiquemos o culto doméstico, o culto em família. Vamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Em pesquisa realizada sobre a educação religiosa em meios evangélicos, ficou evidenciado que a escola bíblica dominical tem grande influência na formação da família, na formação da criança, né? Então é necessário que os pais, nós, né, não apenas enviemos ou levemos nossos filhos na EBD, na Escola Bíblica Dominical, mas que também possamos ir juntos, servir juntos, aprender juntos, né? Ser exemplo para nossos filhos. Ser exemplo. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele até seguiu o seu caminho, mas lá na frente, quando as coisas apertaram, ele lembrou de que na casa do pai ele tinha proteção, ele tinha respeito, ele tinha um alimento, ele tinha um amor. Então ele voltou envergonhado, querendo que o pai o tratasse como um dos empregados. Valeria mais a pena do que a vida que ele estava vivendo. Então, a semente foi plantada no coração dele. Este é o exemplo que Jesus nos dá. A semente estava plantada lá no coração. Então ele sabia que dentro de casa, na casa do pai, apesar de toda a loucura que ele fez, mas existia um amor no coração do pai. Então, se ele voltasse para casa, mesmo se o pai o recebesse como um dos empregados, ele teria o alimento, teria o cuidado, estaria protegido. A semente estava plantada no coração. Então, ensinemos nossos filhos
levemos, incentivemos nossos filhos a ir para a escola dominical. Não só aí, mas que nós também vamos com eles, né? E vamos dar o exemplo. Uma família abençoada é uma bênção na igreja. Uma família que ora, que lê a palavra de Deus, que faz o culto familiar, o culto doméstico, se torna uma bênção para a igreja, se torna uma bênção para a comunidade, né? E finalizando, levando a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar ao Senhor na beleza da sua maravilhosa santidade. Salmo 27:4. E o culto leva a família, além da adoração ao Senhor, da devoção, da oração e também ser grato a Deus por todas as dádivas, todas as bênçãos que Deus nos proporciona. Nós não merecemos nada, né? Então, a família, quando ela frequenta a igreja, quando ela vai junto para a igreja, quando ela frequenta os cultos, quando ela é participativa nas programações, na atividade da igreja, isso é uma bênção, irmãos, para a nossa família, para nossos filhos, né? A igreja é um ambiente para aliviar também tensões, sim, tensões da vida, pela pregação da palavra de Deus, pelo ensino. Deus vai nos fortalecendo, nos fortificando, né? Então aprendamos que no mundo, como diz a palavra de Deus, a gente passa por problemas, por aflições, como o próprio Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33, né? Mas dando o refrigério necessário, como ele diz, em mim tenhais paz, tende bom ânimo, eu venci. Não ser cristão não é sinônimo de que não teremos problemas. Problemas advêm, mas nós temos a certeza, a esperança. O apóstolo Pedro vai dizer lá na sua epístola qual é a razão da nossa esperança. Nossa esperança está em quem? Entende? Então, Jesus vai dizer, em mim tenhas paz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista Davi vai dizer lá no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E, quer dizer, o Salmo 91, né? E o anjo do Senhor acampa ao redor e que os teme. Entende? Então, quando chegamos na igreja, muitas vezes tristes, muitas vezes amargurados, cansados, fadigados da vida, emocionalmente, às vezes abalados, sem esperança, às vezes falta de fé. São N problemas que enfrentamos. Mas quando a família vai para o culto, quando vamos para o culto, né, ao ouvir às vezes um louvor, um hino, né, um testemunho de um irmão, a ministração da palavra, Deus toca no nosso coração, né? Deus toca no nosso coração e o Espírito Santo ele opera em nossas vidas de uma maneira extraordinária. Deus alivia o nosso sofrimento, a nossa dor. Às vezes, um louvor, Deus fala conosco de uma maneira tão extraordinária, a gente vem para casa leve. Então não sejamos como esses ditos ou chamados desigrejados que pregam, que anunciam que não precisa mais de ir na igreja, né? Então, às vezes, um louvor, uma palavra, um testemunho, Deus fala conosco. E aquilo que precisávamos ouvir, Deus, através do testemunho do irmão, fala diretamente conosco, né? A igreja, ela proporciona um ambiente de união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, né? E que vivamos em união. Ó quão bom, ó quão suave, quão maravilhoso é que vivamos em união, que os irmãos vivam em união. Salmo 133, né? Então, os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações,
Vamos estar lá em Atos, capítulo 2, 42, os irmãos. Viver na união, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia unidade na família, havia unidade na igreja. Assim sejamos nós também. O mundo não tem o que nos oferecer, mas ainda temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nos ampara e nos proporciona a união, comunhão, a unidade. Sim, na igreja existe pessoas falhas, nós somos falhos. Mas quando nos reunimos é para adorar o Senhor Jesus Cristo, é para dizer, Senhor, somos falhos. Nós estamos aqui reunidos em Tua presença para Te adorar. Traz a Tua paz ao nosso coração. E nos ensina cada dia a viver segundo a Tua vontade, a estar em Tua presença. Né? Em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o autor vai dizer, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, muitos nem mais na congregação estão indo. Vamos refletir, vamos voltar a praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos membros de um mesmo corpo e não podemos nos desgarrar e perder a função desses membros que faz falta ao corpo. Se uma brasa ela é tirada do braseiro, ela vai se esfriar rapidamente, ela vai se apagar rapidamente. Ela no fogo, tiramos uma brasa e deixamos ela separada. Rapidamente ela vai se esfriar e vai se apagar. Vamos cuidar uns dos outros, né? Alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, vamos à casa do Senhor. E a igreja, ela é promotora da paz e de instrução para a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Procurai a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Então a igreja ela é promotora da paz, de instrução e de santidade. Um dos nomes do Senhor Jesus Cristo é Príncipe da Paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Precisamos ter a paz de Cristo em nós e em nosso meio. Vivamos em união, em paz, em santidade. Devemos ser pacificadores, porque só desta forma seremos chamados filhos de Deus. Lembra de Jesus lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 9? Bem-aventurados, felizes são os pacificadores. Né? Devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Entende? Então a igreja, acima de tudo, ela é promotora do ensino espiritual. Aprendamos, frequentemos a nossa escola bíblica dominical e aprendamos também nos cultos de ensino. Então, são cultos de instruções. São a escola tem um culto de ensino, culto de instrução, onde o pastor, o líder vai ensinar, vai instruir a igreja. Então, são cultos com programações na igreja que a gente aprende. Por exemplo, na escola dominical, a gente pode perguntar, pode tirar dúvida. Num culto público, não é possível fazer isso. Entende? Então, quer aprender Bíblia? Frequenta a escola dominical. Tira dúvida, pergunta para o teu professor. E assim vamos aprendendo a palavra de Deus, né? Vamos aprendendo a palavra de Deus. A igreja deve ter o fundamento do Evangelho de Cristo para ensinar, como está lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus, ela é proveitosa para nos ensinar. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, nos redarguir, nos repreender, nos corrigir. Está errado?
mostrar o caminho certo. Então, na EBD a gente aprende isto, né? Nos instruir em toda a justiça, né? A igreja, por meio das escrituras, a palavra de Deus, nos ensina a andar seguindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então, irmãos, no enfrentamento dos vários conceitos contrários aos valores, sim, e princípios bíblicos que têm surgido em nossa sociedade, somos confrontados todos os dias, né? Então, é relevante que cada cristão, no seu lar, na igreja, seja ativa e produtiva a agência para disseminar, olhe, disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render a essas culturas, a essas ideologias humanas, né, contrárias à palavra de Deus. Entende? Então, nós somos a agência, a igreja, a agência missionária de Deus. Então, quando cuidamos da nossa família, zelamos pela nossa família, instruímos a nossa família no caminho do Senhor, na palavra do Senhor, nossa família se torna uma família forte. Quando oramos pela nossa família, quando nos reunimos no culto doméstico, no culto familiar, a nossa família se fortalece em Cristo. Logo, a igreja também se fortalece, porque nós somos membros desta igreja, que é membro do corpo de Cristo. Entende? Então, cuide da sua família, cuide do seu cônjuge, abençoe a sua família, proteja a sua família. Chame Jesus para o centro da sua família. Tá bom? Que Deus te abençoe e que a sua família, que a nossa família, seja uma bênção nas mãos de Deus. Sejamos luz, como Jesus ensina, sal nesta geração tão fora, tão distante dos caminhos do Senhor. E sejamos exemplo. Deus abençoe.